Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e hoje eu vim resolver com você a questão 34 do vestibular CEDERJ do ano de 2022 para o segundo semestre. O enunciado é o seguinte: a área da coroa circular definida pelas circunferências x² mais y² menos 2 raiz de 2x mais 2 raiz de 3y igual a zero e x² mais y² menos 2 raiz de 2x mais 2 raiz de 3y igual a 2 é igual a letra A, π, letra B, 2π, letra C, 3π ou letra D, 4π. Muito bem, gente. O exercício pede para calcularmos a área de uma coroa circular de duas circunferências que são descritas pelas equações que estão aí na nossa frente. Uma coroa circular é uma região como essa que eu vou mostrar para vocês agora. Coroa circular é a região aqui entre as bordas, né, das circunferências. Você pega duas circunferências aí concêntricas e essa região aqui interna, entre uma circunferência e outra, é que a gente chama de coroa circular. Então, a área de uma coroa circular ela vai ter o seguinte formato. A área da coroa circular vai ser igual a π vezes o raio da circunferência maior elevado ao quadrado, e você vai diminuir a área da circunferência menor, que vai ser π vezes o raio ao quadrado da circunferência menor. Então, nós precisamos, de qualquer maneira, descobrir o valor dos raios dessas circunferências. E para isso, nós vamos ter que utilizar essas equações que foram dadas e transformá-las para a forma reduzida da equação da circunferência. O modelo das equações reduzidas é esse aqui que eu vou escrever para você. X menos A elevado ao quadrado mais Y menos B também elevado ao quadrado igual ao raio elevado ao quadrado. Ora, mas como faremos para pegarmos equações assim como essas que foram dadas e transformar nessas estruturas aqui? O caminho para isso vai ser fatorar as equações em dois polinômios, em dois trinômios, um só com x e outro só com y. O caminho é esse. Para isso, nós vamos ter que usar a ideia do completamento do quadrado. Como que essas partes aqui da equação serão geradas? A gente precisa fazer com que as equações tenham dentro delas expressões com esse modelo aqui, ó. X² mais 2 vezes xa mais o a ao quadrado, que é o produto notável, o quadrado da soma. Né? No caso aqui, como com x ali nós temos uma diferença, pode ser menos aqui. O jeito de fazer vai ser o mesmo, não vai mudar nada. Mas esse é o quadrado da diferença. No caso aqui com y, vai ficar parecido. No lugar do x é que vai entrar o y e no lugar do a vai entrar o b. Então, nós temos que manipular a equação da circunferência, né, as duas equações, de modo que a gente encontre expressões desse tipo aqui, que eu acabei de listar, que nós vamos fatorar para virar a equação reduzida da circunferência. Tá bom? Então, vamos lá. Tem bastante trabalho aí para fazer. Então, eu vou expor aqui a nossa primeira equação. A nossa primeira equação ela começa com x² e depois já vem o y². Mas como eu vou ter que fazer bastante coisa aqui, de forma intencional, eu não vou escrever o y² direto. Eu vou começar pelo 2 raiz de 2x, que eu também vou fazer uma alteraçãozinha. Em vez de deixar o x no final, eu vou deixar o x no meio. E o raiz de 2 eu vou passar para cá, para a ponta. Não muda nada, porque isso aqui tudo é uma multiplicação. E a ordem dos fatores não altera o produto. Agora aqui eu vou colocar mais. Também não vou colocar o y² aqui ainda não. Eu vou deixar esse espaço vazio
porque eu vou fazer uma coisa aqui que já já você vai ver, que a gente vai completar o quadrado. Agora, finalmente, eu coloco o y ao quadrado e coloco o 2 raiz de 3y. Mas também vou fazer aquela alteração, vou colocar o y na frente. Mas vou deixar um espaço aqui, vou colocar o igual a zero. Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero que essa estrutura aqui, que essa parte da minha equação, fique igual a essa. E vou querer que essa parte aqui fique igual à de baixo. Como que eu vou fazer isso? Muito bem, a gente vai fazer assim, ó. Vamos olhar aqui. Primeiro tem x ao quadrado, igualzinho aqui. Ó, segue o cursor. X ao quadrado menos 2x. X ao quadrado na minha equação, menos 2x. Depois vem o a. O meu a aqui seria o raiz de 2. Então, eu já tenho o meu a, ele já está aqui. Depois vem o a ao quadrado. Se o a é o raiz de 2, então eu vou escrever aqui, raiz de 2 ao quadrado. Já completei o meu quadrado aqui na minha primeira parte, que é a parte do x. Vou fazer a mesma coisa no y. Olha só para o y, está igualzinho a estrutura. No lugar do b, quem é que está aqui na nossa equação no lugar do b? É o raiz de 3. Então, é ele que eu vou colocar aqui para completar o quadrado. E vou colocar dessa forma aqui, elevado ao quadrado. Ok? Vamos lá. É preciso entender o que eu estou fazendo aqui. Eu estou mexendo na equação da circunferência. Ela não estava assim. Essas duas coisas que eu acrescentei aqui não estavam. Então, para eu não perder a minha igualdade, para eu não perder a equação, eu tenho que escrever a mesma coisa do outro lado. Escrever igualzinho. Somar aqui a raiz de 2 ao quadrado e somar a raiz de 3 ao quadrado. Agora sim, a minha equação está mantida. Então, vamos lá. Essa estrutura aqui, que é olhando aqui para o x, olha aqui para o cursor. Eu tenho x ao quadrado menos 2x raiz de 2 mais raiz de 2 ao quadrado. Essa expressão aqui é o quadrado de uma diferença. Ela pode ser fatorada assim, ó, x menos raiz de 2 elevado ao quadrado. Olha a primeira parte aqui da nossa equação da circunferência montada aqui, ó, na forma reduzida. Ó. Já comecei a montar. Então, aqui vai ficar mais, aqui vai ficar o meu y, e o y aqui vai ficar y mais raiz de 3 elevado ao quadrado. Então, montei aqui a segunda parte. O meu b é o raiz de 3. Agora, eu tenho que ver a parte do raio. Vamos olhar aqui para essa parte do raio. Raiz de 2 elevado ao quadrado, você cancela a raiz com o expoente. E fica só quem? Só o 2. Aqui na raiz de 3, a mesma coisa. Cancela o expoente com a raiz, fica só o 3. 0 mais 2 mais 3 vai dar o quê? Vai dar 5. A nossa equação reduzida da primeira circunferência já está pronta. O que significa o seguinte, que como a gente precisa saber o raio ao quadrado, lembra aqui, ó, preciso saber o raio ao quadrado, lá de cima da área da coroa. Essa volta toda aqui é para calcular a área da coroa. Eu preciso do raio, é por isso que eu estou fazendo tudo isso aqui. O meu primeiro raio eu já consegui. E esse raio é o raio menor. Ele ao quadrado vale 5. Eu já tenho ele aqui, inclusive elevado ao quadrado. Por que eu estou dizendo que esse raio é o menor? Se você está bastante atento aí, você deve ter visto que as duas equações são quase idênticas. A única coisa que muda é o membro da direita, que na primeira equação é 0, né, igual a 0, e na segunda é igual a 2. O que isso significa? Significa que quando eu fizer esse mesmo procedimento na equação de baixo, eu vou somar o 2 e o 3 da próxima vez com o 2 e não com o 0. Ou seja, o meu raio da equação de baixo, da segunda equação, ele vai ficar um pouquinho maior. Então, o raio maior é o outro. E esse que eu acabei de calcular é o menor. Então, vou colocar aqui circunferência menor.
Vamos lá então. Para eu fazer agora a circunferência maior, o que acontece? O que vai mudar aqui? Quase nada. A fatoração aqui é a mesma, porque olha só para isso, ó. Olha só para isso aqui que eu estou fazendo aqui, ó. A parte da esquerda das equações é rigorosamente igual. Então eu não vou fazer esse cálculo todo de novo, ele já está pronto. A fatoração é essa aqui que está aqui, não vai mudar. Então é só repetir. Vai ficar x menos raiz de 2 ao quadrado mais y mais raiz de 3 ao quadrado igual a... Aqui é que muda, porque eu não vou somar zero. Aqui eu vou somar 2 com o outro 2 e com o 3. E isso aqui vai dar o quê? Vai dar 7. Então, o nosso raio ao quadrado, isso aqui é o quê? Esse 7 aqui é a expressão do r ao quadrado, é o raio ao quadrado. O raio da circunferência maior ao quadrado vale 7. Agora que eu tenho os dois raios, eu posso voltar e calcular a área da minha coroa. A área da coroa circular, vou colocar aqui de vermelho dessa vez, a área da minha coroa circular, vai de azul mesmo, vai ser π vezes, é o raio maior primeiro, né? 7, menos π vezes o raio menor, que vale 5. Ou seja, isso é igual a 7π menos 5π. Se eu tenho 7π e perco 5π, qual é a conclusão que eu chego? Que a área da minha coroa vai ser igual a 2π. Essa é a área que eu estou encontrando, que eu estava precisando encontrar. Então, é compatível com a letra B, e é essa que a gente marca. Então, 2π é a resposta. Complicado? Difícil? Completamento de quadrado é uma ferramenta que todo vestibulando precisa ter. Tá? Então, treina isso, conheça mais a esse respeito, que sempre tem uma boa aplicação disso para ser feita na prova do CEDERJ. Ok? Dúvidas? Escreve para mim aí nos comentários. Quando eu for notificado, eu venho para interagir com você. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para dar aquela força para a gente. Um abraço para você e bons estudos!